Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao resumo do capítulo 1 da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. O livro é Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou ler aqui nesse vídeo o resumo do capítulo 1. Deixa eu me apresentar brevemente. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Eu tenho um trabalho de ajudar mães e pais a se conectarem com seus filhos, a educarem e criarem filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa. E eu digo isso porque eu tenho 3 filhos já adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno 21 e a Laura 19. E nós conseguimos construir ao longo desses 24 anos uma relação de cumplicidade, de parceria, de admiração mútua. E eu identifiquei o meu propósito de vida, minha missão de vida, que é ajudar outros pais e outras mães a terem uma relação assim, dessa maneira com seus filhos, conseguindo educar de uma maneira positiva, de uma maneira alegre e nem por isso com menos disciplina, né, sem dar limites. A ideia é passar tudo que eu consegui fazer, né, com os meus filhos, a maneira que eu consegui, usando o meu método de educação, meu método de ensino com eles, que foi um método com muito amor, muita conversa, muito diálogo, e acredito que a educação financeira, por ser tão precária na escola, é uma vertente importante na educação de pais para os filhos, né? Então, assim, se você ainda não leu esse livro, eu te convido a ler junto. E se você já leu, eu te convido a ler de novo, porque é um livro que pode ser considerado livro, né, de cabeceira, pra gente reler mesmo, porque é muito bom, eu tô adorando. E a ideia é fazer esse vídeo aqui como resumo para que seja mais curtinho, porque eu tô lendo, fazendo leituras conforme o pessoal vai entrando na live, vai comentando e a gente vai trocando experiências, e aí eu paro os parágrafos e comento como que eu agia lá em casa com os meus filhos. Eu digo lá em casa porque agora eles não moram mais comigo, né? Então, quando a gente morava em outra casa, eles moravam todos juntos, nós morávamos todos juntos. E então eu vou ler o resumo, né, do capítulo 1, que é aqui: os ricos não trabalham por dinheiro. Então, eu não vou interromper a leitura, porque eu faço comentários e abro parênteses nas leituras dos outros videobooks, né? Se você tiver interessado em participar, eles estão no meu canal do YouTube também, na minha playlist, né? Pai Rico, na minha playlist Momentos de Leitura, Mães e Pais Expert, livro Pai Rico, Pai Pobre. Então eu vou começar aqui com o nosso resumo, tá? Capítulo 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. Quando estava com 9 anos, Robert Kiyosaki e seu amigo de infância não foram convidados para a praia pelos seus colegas de classe, porque eram garotos pobres em uma escola abastada. Depois de seu pai pobre, que era professor e construiu uma vida confortável, mas sempre lutou para pagar suas contas, lhe falar que ele simplesmente devia fazer dinheiro, e ele e seu amigo Mike fizeram o seguinte: coletaram tubos vazios de pasta de dentes que naquela época eram feitos de chumbo. Eles os fundiam e usaram moldes de gesso para fazer moedas falsas. Eles foram rapidamente repreendidos pelo pai Robert, que disse a eles que deveriam conversar com o pai de Mike, que apesar de nunca ter terminado o ensino médio, administrava vários negócios bem-sucedidos. O pai de Mike, que é o que ele chama de pai rico, do título desse livro, concordou em ensiná-los, mas sob os seus termos. Ele os colocou para trabalhar por 3 horas todas as manhãs aos sábados em uma loja de conveniências.
espanando as comidas empacotadas e fazendo limpeza. Ele pagava 10 centavos por hora que Robert geralmente gastava em revistas em quadrinhos. Rapidamente, Robert ficou frustrado com o trabalho entediante e a baixa remuneração. Quando falou que pretendia parar, Mike disse a ele que o seu pai já previa que aquilo aconteceria e que Robert precisava encontrá-lo. O pai de Robert era um professor universitário letrado, mas o pai de Mike era um homem de poucas palavras que ensinava de uma maneira muito diferente, que Robert estava prestes a descobrir. Na manhã do sábado seguinte, Robert foi encontrar o pai de Mike, mas ficou esperando por 1 hora em uma sala escura e empoeirada. Ele estava entediado e irritado quando o pai de Mike chegou e o acusou de ser arrogante e desrespeitoso. Quando Robert lhe disse que não havia aprendido nada, o pai de Mike calmamente discordou. Seu pai rico o explicou que a vida não ensina com palavras, mas batendo em você. Algumas pessoas apenas se deixam levar, outras descontam isso em seu chefe ou nos entes queridos. Mas algumas pessoas aprendem uma lição com isso e recebem bem as pancadas da vida, porque representam aprendizado. Os que não entendem a lição desperdiçam suas vidas culpando os outros e esperando pelo pote de ouro no final do arco-íris, ou decidem torná-las seguras e nunca assumir grandes riscos ou vitórias. O pai rico disse a Robert que ele e Mike foram as primeiras pessoas que lhe pediram para ensinar como fazer dinheiro. Ele tinha mais de 150 empregados, que, embora já tivessem lhe pedido emprego, nunca pediram a orientação de Robert e Mike queriam. Que Robert e Mike queriam. Então, o pai rico decidiu criar um curso inspirado no mundo real para simular para os meninos as pancadas da vida. Robert questionou que lição havia aprendido, além de que o pai de Mike era mesquinho e explorava seus funcionários. O pai rico o desafiou, dizendo que a maioria das pessoas culpava os outros quando, na verdade, suas atitudes eram o problema. Como solucionar o problema? Suavemente, o pai de Mike disse a ele. Ele queria que Robert apresentasse como o dinheiro funciona para fazê-lo trabalhar para ele. Ele ainda ficou feliz que Robert estivesse irritado, porque a raiva, combinada ao amor, cria a paixão, um componente chave do aprendizado. O dinheiro não resolve os problemas das pessoas, ele continuou. Muitas pessoas que têm um emprego bem remunerado lutam com problemas financeiros, como o pai de Robert, porque não sabem como fazer o dinheiro trabalhar para elas. Ele disse que as emoções que Robert sentiu ao trabalhar por 10 centavos a hora, frustração e impotência, o acompanhariam por toda a sua vida se não aprendesse logo aquelas lições. Ele apresentou Robert ao conceito de impostos, mostrando que as classes média e baixa permitem que o governo as tribute, mas os ricos não. Ele perguntou se Robert ainda tinha paixão pelo aprendizado. Quando respondeu que sim, o seu pai rico disse que pararia de pagá-lo pelo trabalho na loja. Ele falou a Robert para refletir e tentar compreender. Robert e Mike trabalharam de graça por 3 semanas. O pai de Mike apareceu e os chamou para uma conversa, perguntando se ainda não haviam aprendido nada. Eles não tinham. O pai rico disse a eles que se não aprendessem a lição, seriam como a maioria das pessoas que trabalha arduamente por pouquíssimo dinheiro durante toda a vida. Ele lhes ofereceu 25 centavos por hora, mas eles hesitaram. Ele subiu a oferta para
$1 a hora e então para $2 a hora, mas Robert permaneceu em silêncio. A oferta final de $5 a hora, uma quantia homérica para a época, corroborou para Robert que ele não era comprável. O pai rico disse que era bom que eles não tivessem um preço. A maioria das pessoas tem, porque suas vidas são controladas pelo medo e pela ganância. O medo as faz trabalhar com afinco por um salário, mas uma vez que recebam esse dinheiro, a ganância as faz pensar sobre tudo o que é possível comprar, o que faz com que precisem de mais dinheiro e gastem cada vez mais. Isso é o que o pai rico chama de corrida dos ratos. Ele disse para os meninos que o primeiro passo era admitir como se sentiam. Muitas vezes as pessoas agiam com emoção em vez de pensar de maneira lógica. Tinham medo de adquirir que o dinheiro conduzia suas vidas e então as controlava. Não são apenas os pobres que enfrentam esse medo. Os ricos, eventualmente, operam a partir do medo. Ele queria ensinar aos meninos a não ser apenas ricos, pois o dinheiro não soluciona o problema. A escola é importante, disse a eles, mas para a maioria das pessoas, ela é o fim e não o começo. E o segredo para os meninos era aprender a usar as emoções para pensar e não pensar com as emoções. Eles deviam aprender a selecionar os seus pensamentos. Ele disse a eles para ficar de olho em maneiras de ganhar dinheiro, dizendo: no momento em que identificarem as oportunidades, sempre as reconhecerão pelo resto de suas vidas. Os meninos concordaram e logo perceberam uma oportunidade para criar uma biblioteca em que crianças poderiam pagar uma taxa fixa e ler quantas revistas em quadrinho pudessem em 2 horas. Gibis não vendidos que de outra forma teriam sido jogados fora naquela loja de conveniência. Eles tiveram um bom lucro e o negócio foi bem sucedido durante 3 meses, até que uma briga na biblioteca acabasse com tudo. Mas eles aprenderam a primeira lição sobre fazer o dinheiro trabalhar para eles, mesmo que não estivessem fisicamente presentes. Eles estavam prontos para aprender mais e o pai de Mike para ensiná-los. Momento do hemisfério esquerdo. Apesar de ter um trabalho bem remunerado, as pessoas, como o pai de Robert, lutam para sobreviver. Momento do hemisfério direito. Olhar de uma forma diferente e criativa para os quadrinhos descartados levou uma oportunidade de negócio. Os quadrinhos descartados eram os gibis dessa loja de conveniência, que os gibis que não eram vendidos, o distribuidor descartava. E aí o Robert e o Mike pediram se poderiam usar. E o representante, né, o distribuidor, disse que poderiam usar desde que não vendessem. Então eles não venderam, eles simplesmente abriram uma biblioteca e deixaram outras crianças entrar e ler os gibis. Porém deu uma briga, foi na garagem da casa, eu acho que do Mike, e foi uma briga e tal, e aí tiveram que parar. O pai do Mike pediu para parar com a biblioteca, né? Mas foi um sucesso durante 3 meses esse negócio. E a irmã do Mike é que ficava, se não me engano, a irmã ou a prima, ficava cuidando enquanto eles estudavam ou trabalhavam nas outras lojas. Então, assim, mais uma prova de que o dinheiro estava trabalhando para eles. Eles não eram funcionários da biblioteca, eles colocaram uma pessoa. Então, eles estavam ganhando em torno de $9 por semana na biblioteca e pagavam desses 9, eles pagavam $2 para essa irmã do Mike, ou irmã ou prima, não me lembro direito. Então, esse foi o hemisfério direito dos meninos, né, atuando na mente deles.
que foi olhar de uma forma diferente e criativa para os quadrinhos descartados, levou à oportunidade de negócio. Momento subconsciente. As pessoas permitem que emoções como o medo e a ganância ditem as regras sobre suas vidas. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo: o que Robert quer dizer nesta citação e por que ele diz isso? Nessa sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que o Robert está dizendo. Lembre-se, essa sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante e de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que o Robert está dizendo, não desista da lição, peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. As classes média e baixa trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. A vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam, alguns aprendem a lição e seguem em frente. Recebem satisfeitos os trancos da vida. Pare de me culpar pensando que sou o problema. Se pensa que sou o problema, então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. No caso do dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir segura. Elas não são conduzidas pela paixão, mas pelo medo. A maioria das pessoas, se receber mais dinheiro, apenas se endividará mais. Saiba apenas que é o medo que faz a maioria das pessoas trabalhar em um emprego, o medo de não pagar as contas, de ser mandado embora, de não ter dinheiro suficiente, de começar de novo. Esse é o preço de aprender uma profissão ou uma habilidade e então trabalhar pelo dinheiro. A maioria das pessoas se torna escrava dele e fica zangada com o patrão. Tudo o que estou dizendo é que na maioria das vezes são as emoções que comandam o pensamento. Um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de um longo prazo. É como a história do burro que movimenta a carroça enquanto seu dono fica balançando uma cenoura à frente do seu nariz. O dono do burro vai aonde deseja ir, mas o burro corre atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá outra cenoura para o burro. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias desse capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e à sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com seu parceiro parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com o seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar os seus pensamentos e a mentalidade. Pergunta número 1. Então aqui são, já digo aqui, são 8 perguntas. Pergunta número 1. Quão comum é a abordagem do dinheiro do pai pobre de Robert? Pergunta número 2. Opa, a bateria ficou fraca aqui, deixa eu conectar o carregador aqui para o vídeo não parar. Só um minutinho, gente. Deu. Então, pergunta número 2. O pai rico de Robert disse que o verdadeiro aprendizado requer energia, paixão e uma motivação ferrenha. Quais exemplos de sua vida provaram que isso é verdade? De quais lições você nunca se esqueceu e por quê? Pergunta número 3. Será que o valor de 10 centavos a hora e então nenhum pagamento
instigaria você a mesma reação que Robert teve? Porque o Robert eles ficaram trabalhando, se não me engano, 3 semanas, quase um mês, ou não me lembro quanto tempo, ganhando só 10 centavos por hora. E chegou uma hora que ele se sentiu explorado com esse valor, sabe? E aí comentou até com o pai dele, e o pai dele, sim, isso é até contra a lei e tal. Botou pilha para o Robert pedir demissão, né? Ou ir lá tirar as caras com o pai rico. E o pai rico disse, se vocês querem aprender, vocês precisam trabalhar na empresa para conhecer o funcionamento de tudo e tal. E essa é a minha proposta para vocês, é pegar ou largar. E aí eles ficaram e inclusive continuaram trabalhando sem ganhar nada. E aí o pai o Mike, né? O pai do Mike disse que ensinaria tudo para eles. Mas aí eles trabalhariam sem ganhar nenhum real, nenhum dólar. E aí eles aceitaram. E agora a pergunta número 3. Será que o valor de 10 centavos a hora, então nenhum pagamento, instigaria você a mesma reação que Robert teve? Pergunta número 4. O medo é o que motiva a maioria das pessoas a trabalhar? Existem outros fatores em jogo? Pergunta número 5. A tentação de pensar que mais dinheiro aliviaria este medo é forte? Por que essa é uma opção tão comum? Em qual momento da sua vida você agiu com as emoções? Quando foi capaz de observar as suas emoções em vez delas optar pela lógica? Aqui, quando ele fala em emoções, foi justamente o que o Robert sentiu. Ele se sentiu explorado pelo pai rico quando estava trabalhando por 2 dólares a hora, por 10 centavos a hora, né? 100 centavos de dólar a hora. E ele se sentiu explorado, ele achou o pai do Mike um picareta, um explorador, assim, e aí foi lá conversar com ele meio que num tom assim já mais ríspido, sabe? E aí o pai do Mike sabia que isso ia acontecer, só estava esperando a hora, né? E aí falou essas questões das emoções, que eles precisavam controlar as emoções, eles precisavam desenvolver a inteligência emocional para conseguir lidar com as frustrações da vida, né? E fazer com que isso não abale eles a ponto deles conseguirem ter uma maturidade e proficiência financeira, que ele sempre fala, né? Conhecimento, inteligência financeira e tal. Aqui agora, então, é a pergunta número 6. Eu acho que eu já li, mas eu vou ler de novo, então, se eu já li. Pergunta número 6. Em qual momento da sua vida você agiu com as emoções? Quando foi capaz de observar as suas emoções em vez delas optar pela lógica? Pergunta número 7. Os ricos ou pobres são mais suscetíveis a ser controladores por emoções como medo e ganância? Por que acha isso? Pergunta número 8. Você acha que a maioria das pessoas percebe que está presa na corrida dos ratos? Se sim ou não, diga o porquê. Então, gente, e aqui no livro tem um espaço assim, ó, aqui terminou as perguntas, um espaço para anotações, ó. Muito legal esse livro. Então aqui eu finalizei a leitura do resumo do capítulo 1, né, da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. E o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Roberto Kiyosaki. E, gente, muito obrigada por ter assistido. Deixe aqui embaixo nos comentários qual foi a sacada que vocês tiraram dessas páginas aí, desse resumo do capítulo 1. E conte aqui pra gente o que você pai, você mãe, ou você que não é pai, que não é mãe, qual lição que você tirou desse resumo? Conta aqui pra mim. Eu vou adorar saber. Obrigada.
até o próximo resumo. Tchau, tchau!